Boa tarde a todos. Iniciando nossa conversa, web conversa sobre saúde digital. Vamos falar hoje sobre HIV/AIDS. O HIV é um vírus da imunodeficiência humana, uma doença que surge após o período prolongado de incubação do vírus, que tem uma característica de enfraquecer o sistema imunológico, atacando principalmente células de defesa, como linfócitos CD4, monócitos, macrófagos, deixando o paciente infectado vulnerável ao ataque por muitos outros organismos infecciosos. Sua transmissão pode se dar por relações sexuais, principalmente, vaginal, anal ou oral, por sexo desprotegido, sem o uso de preservativo, com uma pessoa que possua o HIV, chamada de soropositiva, ou seja, tem o vírus HIV. Além disso, por compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes contaminados, como agulhas, transfusão de sangue e hemoderivados, transmissão vertical de mãe que tenha o HIV, que seja chamada de soropositiva, sem o tratamento, para o filho durante a gestação, pode transmitir também durante o parto ou na amamentação. Temos aqui um gráfico demonstrando a ocorrência no Brasil da detecção de infecção pelo HIV em gestantes e a AIDS em menores de 5 anos, com uma taxa de detecção de AIDS até o ano de 2022. Podemos perceber que nos últimos anos ela está se mantendo elevada, percebendo que nessa coluna vermelha é a taxa de detecção de AIDS, em lilás é o coeficiente de mortalidade, em azul é a taxa de detecção em menores de 5 anos, e em verde a taxa de gestantes HIV positivas. Sabemos que existe a possibilidade de, no pré-natal, evitarmos essa contaminação das mães durante a gestação, se solicitarmos o teste de HIV durante o período gestacional, no pré-natal. Esse outro gráfico demonstra a taxa de detecção de AIDS por 100 mil habitantes em menores de 5 anos, segundo a região da residência. Então, podemos observar que a linha verde é a região norte, sendo que em primeiro lugar está a região sul, em seguida vem a região norte, em vermelho nós temos o Nordeste, a linha em preto é a taxa de detecção no Brasil, na linha azul é o Sudeste e em amarelo o Centro-Oeste. Este outro gráfico demonstra a taxa de detecção por 100 mil habitantes, segundo a região de residência, pelo ano de diagnóstico também. Observa-se que em verde a região norte, ela atinge a principal tópico de detecção, seguido pela região sul, e em terceiro a região centro-oeste. Preocupante esse gráfico no sentido de que nós temos um estado de tamanho exponencial e que nós temos aí grandes rios de divisórias em que a gente precisaria aí de locomoção para que haja essa facilidade de diagnóstico, favorecendo à população uma taxa de diagnóstico e tratamento adequado. Neste outro gráfico, temos a taxa de detecção por segunda unidade federativa e capital de residência. Então, percebe-se que Pará, Amazonas e Santa Catarina estão nos 3 primeiros tópicos, seguido por Rondônia, Rio Grande do Sul, Roraima. Tá? Então, demonstrando uma necessidade de atenção e oferecimento de testagem para os pacientes, além da testagem, oferecer o tratamento adequado, para que nós tenhamos aí uma redução nessas taxas e favorecendo com que esses pacientes possuam uma qualidade de vida adequada, com o tratamento e a condução dos seus casos. Este outro gráfico demonstra a taxa de detecção por 100 mil habitantes, segundo o sexo e a razão de sexos, por ano de diagnóstico. Então, percebe-se que na coluna azul temos o sexo masculino e na coluna amarelo o sexo feminino, percebendo que essa razão do sexo ela está se mantendo ao longo dos anos. E percebe-se que há uma
predominância no sexo masculino sobre o sexo feminino, demonstrando uma necessidade de atenção do oferecimento da testagem e do tratamento para principalmente os homens e orientando a necessidade de uso de preservativos nos hábitos sexuais, na tentativa de minimizar essas transmissões. Este outro gráfico mostra a razão do sexo segundo a faixa etária, predominando na linha vermelho a faixa etária de 20 a 29 anos. Sabemos que é a faixa etária de adulto jovem, com idade reprodutiva, preocupando aí no âmbito da gestação e o risco de transmissão vertical. Em vermelho, 20 a 29 anos, a linha em verde, de 30 a 39 anos, e em azul, 13 a 19 anos. Então, uma preocupação, visto que na adolescência, em que há um início de vida sexual, a orientação de buscar a informação com o uso do preservativo, buscar tratamento, que hoje já existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, na tentativa de minimizar o risco da transmissão pelo HIV. Então, falando um pouco da transmissão vertical, existe diretrizes do Ministério da Saúde que dita que todas as gestantes devem ser testadas para o HIV na primeira consulta do pré-natal, idealmente no primeiro trimestre, e pelo menos no início do terceiro trimestre, na tentativa de minimizar os efeitos que possam acontecer no risco de transmissão para o recém-nascido. E no momento do parto, podendo ser o teste ainda ser feito em qualquer outro momento em que haja exposição de risco ou violência sexual, a fim de se diagnosticar precocemente e prevenir a transmissão vertical. No recém-nascido, esse diagnóstico, por sua vez, difere do protocolo aplicado nos adultos e crianças mais velhos, porque não deve-se confirmar o diagnóstico recém-nascido apenas na identificação do anticorpo, pois este quadro ele pode configurar apenas uma transferência passiva do anticorpo materno via transplacentária, o que ocorre principalmente no terceiro trimestre. Então, esse anticorpo ele pode persistir no recém-nascido até os 18 meses de idade. E, por esse motivo, as crianças com menos de 18 meses devem ser quantificada a carga viral, fazer antigenemia, e é importantíssimo que seja testado através da quantificação da carga viral. Então, temos aqui um gráfico em que mostrou uma análise de um trabalho realizado na UEPA. Em 10 anos, percebeu-se que a ocorrência de 2009 a 2019 houve um aumento considerável de casos, percebendo-se que a relação entre homens e mulheres manteve-se elevado, né? No Brasil era 26,4 em 2009, em 2009 era 24,3 em homens, mantendo elevado em 2019. Sabendo-se que é um risco nesse cômputo, principalmente na faixa etária de menores de 15 anos, maiores de 15 anos e menores de 24, em que há um risco de maior exposição sexual, aumento da produtividade, da reprodutividade, e aí um risco para a ocorrência da gestação e transmissão durante a gestação. Aqui, no que tange ao risco de mortalidade, em que nós temos aí uma ocorrência maior da mortalidade, principalmente na região norte, né? Esse outro slide demonstra a mandala de prevenção combinada, em que o PCDT recomenda, em que você tem as profilaxias pré-exposição sexual, a profilaxia pós-exposição, qual a diferença de uma para outra. A pré-exposição sexual é em que você tem um parceiro que é soropositivo e que você quer ter atividade sexual sem uso do preservativo, então você pode ir a uma unidade especializada de atendimento em HIV/AIDS, em que vai ser vão ser oferecidos exames adequados para avaliar se essa pessoa já não tem o HIV. Na negatividade do exame, esse exame ele pode ser realizado, essa medicação pode ser feita para que essa pessoa não contraia o HIV no momento em que ela estiver tendo uma relação contínua com alguém que tenha o HIV. Então,
especializada para pessoas que convivem com outras pessoas que têm o HIV e para profissionais do sexo em que lidam no seu trabalho profissional com o risco de adquirir o HIV. Tá? Então, já existem nas unidades especializadas para atendimento em HIV/AIDS, só que essas pessoas necessitam de atendimentos específicos para avaliar a possibilidade, diante dos riscos de reações adversas, que as medicações possam também estar impostas. Outro tipo de profilaxia é a pós-exposição. Essa profilaxia pós-exposição, ela tem dois cômputos principais. Um é a exposição sexual, no risco daquelas pessoas que foram abusadas sexualmente, ou pessoas que tiveram exposição com pérfuro cortantes, principalmente os profissionais de saúde, que acidentam-se dentro dos hospitais e que também acidentam-se com pacientes que são HIV positivos, também é oferecida a medicação. Em geral, essa testagem e o exame ele é realizado na própria unidade onde houve o acidente, e no caso das pessoas abusadas sexualmente, tem as unidades de referência, serviços de atendimento especializados, os SAIs. Na sequência, temos a prevenção da transmissão vertical, que falamos anteriormente, a questão da imunização, principalmente para a hepatite B e o HPV, dentre outras doenças que existem nas unidades de referência especializada para imunodeprimidos, e tem as unidades básicas de saúde que possuem algumas vacinas disponíveis. As demais são nos CRIs. A redução de danos, que é o oferecimento de cuidados e atendimentos para pessoas que possuam alguns hábitos deletérios à sua saúde, como o uso de álcool, uso de drogas, em que há unidades especializadas para trabalhar essa redução de danos. Diagnosticar e tratar pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, no sentido de evitar que venham a desenvolver outras infecções sexualmente, como sífilis, gonorreia, as hepatites, dentre outras patologias. Usar o preservativo masculino e feminino e o oferecimento de gel lubrificante dentro das próprias unidades de atendimento especializado e tratar todas as pessoas que convivem com HIV/AIDS, no sentido de melhorar sua qualidade de vida e na intenção de reduzir o risco de transmissão. E testar regularmente para o HIV e oferecer o exame de HIV e as demais infecções sexualmente transmissíveis. Dentro desse contexto, ainda temos a linha de cuidados, que é importante que, diante de um paciente com HIV, existe um cuidado contínuo, que pode ser estendido com o processo de atenção aos usuários que vivem com HIV, passando pelos seguintes momentos. Primeiro, o diagnóstico oportuno. Você ofereceu a testagem em campanha nas praças, em outros setores específicos. Você precisa vincular aquele paciente que deu HIV positivo, você precisa vincular a um serviço de atendimento. Pode ser na atenção básica, pode ser no serviço especializado. Sendo HIV positivo, deve ser encaminhado para uma equipe de saúde, uma equipe multiprofissional. Sua retenção nesse segmento, por meio de acompanhamento e realização de exames periódicos, são necessárias. Então, você precisa acolher esse paciente adequadamente e oferecer os exames necessários, que nós vamos falar mais a seguir, e o tratamento conforme a necessidade de alguma patologia que seja descoberta, além do HIV. Iniciar a terapia antirretroviral e promover uma boa adesão a esse tratamento. Não é só você oferecer a medicação, porque a medicação, como qualquer outra medicação, ela possui efeitos adversos. Então, você precisa trabalhar os efeitos adversos e orientar o paciente para que ele não suspenda a medicação no primeiro momento que ele sentir algum mal-estar com a medicação. Então, você precisa estar disposta e acolher esse paciente adequadamente para que ele não abandone esse acompanhamento. E alcançar os objetivos finais desse cuidado, que é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, a supressão da carga viral, levar a uma carga viral que nós chamamos de indetectável, e alcançar uma qualidade de vida comparável a pessoas que não possuem ao HIV. Então, sabemos que esse paciente ele pode ter uma qualidade de vida, trabalhar, ter filhos e viver
normalmente, mesmo como se não tivesse o HIV. Para isso, é necessário que essa pessoa seja bem acolhida no serviço, que as pessoas estejam disponíveis a tirar as suas dúvidas, precisam ser esclarecidos sobre os efeitos adversos do tratamento, não só dar a medicação sem orientação adequada. O que eu posso oferecer na atenção primária à saúde? Na atenção primária, nós temos atendimento médico e multiprofissional. Temos enfermeiro, temos técnico de enfermagem, temos o ACS que vai no domicílio do paciente. Além disso, em algumas unidades de saúde, nós não possuímos farmacêutico, nem assistente social, nem psicólogo, mas existem serviços que possuem. Então, são necessários adequações para que sejam disponíveis esses outros serviços, porque o farmacêutico ele vai conter toda a informação necessária no momento da dispensação da terapia antirretroviral. A assistente social vai orientar o paciente que convive com HIV seus direitos sociais, o direito de receber o FGTS, o direito que ele tem de descontos em algumas circunstâncias e os benefícios que ele tem direito quando ele está adoecido. E a psicóloga vai trabalhar toda a ocorrência emocional e o impacto em que ocorre o diagnóstico desse paciente, né? Então, além disso, temos o controle laboratorial, dentre os exames que precisam ser realizados para o acompanhamento desse paciente, para o diagnóstico e para o acompanhamento, e já existem alguns programas do Ministério bem sedimentados nas atenções básicas, como a saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso, a tuberculose, a hanseníase e as demais ISTs que são acompanhadas nas atenções primárias de saúde, em que a gente tem isso disponível para os pacientes. Como devemos fazer? Então, primeiro, acolhimento e avaliação inicial. Esse acolhimento você tem que saber escutar o paciente, saber ouvir seus problemas, né? Segundo ponto, definição do paciente que pode ser acompanhado na atenção básica. Não é todo paciente que vai poder ficar na atenção básica. Se nós temos um paciente de risco, um paciente que possui várias comorbidades, que possui várias doenças oportunistas que não tenho condições de conduzir na atenção primária, eu encaminho esse paciente ao serviço de atendimento especializado, para os SAIs, encaminhar para um SAI mais próximo, né? Em terceiro ponto, nós temos o manejo da infecção pelo HIV na atenção básica. Quais exames de segmento? Como eu posso conduzir a profilaxia para as infecções oportunistas, para que ele não desenvolva nenhuma doença oportunista? Quais imunizações eu posso oferecer ao paciente? E a terapia antirretroviral? Quando e como iniciar? E a detecção precoce da falha à terapia antirretroviral e o encaminhamento ao serviço especializado. Então, essa complexidade no atendimento, preciso de uma anamnese adequada, avaliar essa atividade sexual, avaliar a rede de apoio do paciente, a condição de vida, como é a condição da casa dele, outras comorbidades, como se ele tem hipertensão, diabetes, se tem alguma neoplasia no diagnóstico, outras medicações com interações medicamentosas, porque há interação medicamentosa com os antirretrovirais e que vai diminuir a absorção da medicação, obviamente, favorecendo com que essa carga viral se mantenha visível. Avaliar se o paciente já possui doença renal, doença óssea, como osteoporose, porque os antirretrovirais podem desenvolver a médio e longo prazo esses efeitos no paciente, investigar parceiros sexuais, oferecer a PrEP e a PEP, oferecer o preservativo feminino e masculino e avaliar no momento de uma gravidez o uso do antirretroviral adequadamente, o uso do anticoncepcional se a paciente não quiser engravidar. Dentre os exames laboratoriais, começamos pelo teste de triagem, né, que são 2 testes de triagem, eu posso também avaliar aquele na saliva, ou 2 testes de sangue, tá? Após isso, eu preciso colher CD4 e carga viral do paciente. Então, nós temos um documento que é o PCDT, em que no site do Gov.AIDS você consegue baixar esse material. Esse material que está sendo disponibilizado para vocês nessa apresentação foi todo retirado do PCDT. Então, o paciente que
está em uso de antirretroviral e é assintomático com carga viral indetectável, eu preciso avaliar se esse CD4 estiver abaixo de 350 ou se ele estiver acima de 350. Se estiver abaixo de 350, a solicitação sequente precisa ser a cada 6 meses. Se estiver acima de 350, não há necessidade de eu realizar com 6 meses. Eu posso avaliar conforme a queixa clínica do paciente. Mas se esse paciente não apresenta as condições acima, se ele não está em uso de terapia antirretroviral, se ele possui algum evento clínico, qualquer que seja, ou alguma falha virológica, o que é a falha virológica? A presença da carga viral acima do limite mínimo que o exame detecta, que é em torno de 20, eu preciso analisar a situação. E é necessário que seja solicitado a cada 6 meses ou menos, para que eu possa avaliar a adesão desse paciente ao tratamento. Saber se ele está tomando a medicação, saber se ele está tomando alguma outra medicação associada que possa estar interagindo, para que eu possa monitorar e orientá-lo para que ele faça adequadamente. Sabemos que a transmissão sexual ela é bidirecional. Tá? E, então, é necessário que a gente tenha essa orientação. Então, tanto faz no receptor quanto no introdutor, ele está disponível, ele está sujeito a adquirir o HIV. Aqui nós temos um gráfico em que mostra a associação do HIV com a tuberculose, em que nós possuímos aí os círculos maiores, em que nós temos uma maior ocorrência de tuberculose associada, dito que é uma doença que está muito associada com o HIV, e que nós temos aí distribuído no Brasil todo, e que sabemos que é necessário uma atenção especial, até por conta da associação das medicações, e pelo risco de óbito em que há muito frequente com essa patologia. Aqui eu trouxe para vocês algumas patologias infecciosas e não infecciosas associadas com o quantitativo de CD4 dos pacientes. Então, quando esse CD4 está acima de 500, algumas complicações infecciosas, nós temos a síndrome retroviral aguda, que é associada ao próprio HIV, a candidíase vaginal, e a não infecciosa, síndrome de Guillain-Barré, miopatia e a própria meningite asséptica causada pelo próprio HIV. De 200 a 500 de CD4, nós podemos ter pneumonias bacterianas, outras tuberculoses, principalmente a pulmonar, o herpes zoster, candidíase orofaríngea, sarcoma de Kaposi, leucoplasia pilosa, dentre as infecciosas. Não infecciosas, nós temos a neoplasia cervical intraepitelial, associada principalmente ao HPV, o próprio câncer cervical, alguns linfomas, como de células B de Hodgkin, anemia, a própria púrpura trombocitopênica idiopática como causa associada ao próprio HIV, pneumoniite intersticial linfocítica, muito visível em crianças com HIV, e a própria mononeuropatia múltipla. Abaixo de 200 células, nós temos a própria pneumonia por pneumociste carinho ou girovese, a histoplasmose, que é outra doença fúngica, a tuberculose miliar e a leucoencefalopatia multifocal progressiva. E as não infecciosas, temos a síndrome consultiva, que pode estar associada a alguma neoplasia, a neuropatia periférica, a demência associada ao HIV e miocardiopatia. Abaixo de 100 de CD4, temos o herpes simples disseminado, toxoplasmose, criptosporidiose, que causa muita diarreia, como a microsporidiose também. E abaixo de 50 de CD4, temos o citomegalovirose disseminado, complexo ávion disseminado. E das doenças não infecciosas, temos o linfoma primário do sistema nervoso central. Dentre as doenças indicativas de AIDS, temos essas outras patologias: a criptococose extrapulmonar, o câncer cervical invasivo, a candidíase de esôfago, de traqueia, brônquios ou pulmões, o citomegalovírus de qualquer lugar, exceto fígado, baço e linfonodos, o herpes simples mucocutâneo acima de um mês de evolução, a histoplasmose disseminada, exceto pulmão e linfonodos, a isosporidiose intestinal crônica como causa de diarreia, acima de um mês de evolução, a leucoencefalopatia multifocal progressiva, o linfoma não Hodgkin de células tipo B e outros, o linfoma primário do cérebro, a pneumonia por pneumociste girovese, qualquer micobacteriose disseminada, exceto pulmão, pele e linfonodos, a reativação da doença de Chagas, a sepse recorrente por salmonela não tifoide e a toxoplasmose cerebral. Que exame solicitar?
diante de tanta complexidade nesses atendimentos. Hemograma, CD4, carga viral, avaliação da função hepática e renal, AST, ALT, creatinina, ureia, sódio, potássio, exame simples de urina, exame de fezes, testes não treponêmicos, VDRL, URPR, testes para hepatites A, B, C, toxoplasmose, HTLV, Chagas, lipídios, dosagem dos lipídios, colesterol, triglicerídeos, glicemia, prova tuberculínica e o raio-x de tórax. E aqui ao lado nós temos uma tabela de que período precisamos repetir esses exames. Vai variar de cada paciente. Cada paciente pode ter alguma reação medicamentosa, pode evoluir com anemia, com hepatite medicamentosa pelo uso dos antirretrovirais. Então, você vai avaliar conforme a necessidade. Em algumas situações, em cada 3 a 6 meses, outros momentos a cada ano, mediante a necessidade. Observe que lá no fim do outro quadro, nós temos a densitometria óssea e a fundoscopia como recomendação pelo PCDT. Por quê? Por conta de alterações de risco oculares, com até risco de cegueira por algumas patologias, como citomegalovírus, e a densitometria como efeito colateral, inclusive, dos antirretrovirais. Então, sabemos que alguns pacientes na menopausa já existe esse risco evidente por conta da menopausa, pela alteração hormonal, e sabemos da necessidade que pacientes a médio e longo prazo em uso de antirretrovirais necessitam a realização deste exame. E o que é profilaxia primária ou secundária? São outros aspectos na condução terapêutica em que nós precisamos avaliar. Então, o paciente que possui um CD4 abaixo de 200, você precisa avaliar para iniciar a profilaxia. Pode ser primária ou secundária com algumas medicações. Quando é que é primária? Quando o paciente nunca teve nenhuma doença oportunista, ou ele não está com a doença oportunista, tá? Então, nesse momento, você vai precisar iniciar a profilaxia primária para que patologias? Principalmente a pneumonia por pneumociste girovese, toxoplasmose, tuberculose e o próprio complexo Mycobacterium avium. A secundária é quando esse paciente já tratou a doença ou está finalizando o tratamento, aquele período preconizado, 14, 21 dias ou 6 meses no caso da tuberculose. Esse paciente ele vai precisar realizar a profilaxia secundária. Então, no caso da pneumocistose, que é a pneumonia por pneumociste girovese, ele vai tratar por 21 dias com sulfametoxazol trimestoprim e após ele vai precisar fazer a sulfametoxazol trimestoprim como profilaxia secundária. Se ele nunca teve a pneumocistose, então você vai ter que iniciar para que ele não venha a desenvolver. Então, você vai fazer a sulfametoxazol trimestoprim na dose de 800 e 160 miligramas 3 vezes por semana, associada à dapsona ou pentamidina por aerossol, tá? Até este CD4 aumentar de 200. E você vai monitorar através da sua colheita de CD4, carga viral. Toxoplasmose, mesma coisa, você vai utilizar a mesma medicação com a sulfametoxazol trimestoprim, tá? Sempre nesses mesmos moldes, avaliando a dosagem do CD4. E aí você pode associar a dapsona, avaliar sempre se esse paciente não desenvolve alergia a sulfametoxazol trimestoprim, visto que se tiver alergia, você pode substituir por dapsona ou por clindamicina, tá? No caso do Mycobacterium tuberculosis, você tem aí a tuberculose latente, em que o paciente não tem a tuberculose ativa, mas ele possui uma prova tuberculínica acima de 5 milímetros, então você precisa descartar a doença em atividade, com escarro, raio-x, e aí você pode iniciar a isoniazida. Nesse caso, se o CD4 estiver abaixo de 350, e você descartou a tuberculose em atividade, você pode iniciar a isoniazida, que é a mais frequente disponível nas unidades. E aí você faz a dose de 5 miligramas por quilo dia, com dose máxima de 300 miligramas dia, associado com piridoxina, para reduzir os riscos de neuropatia. A duração do tratamento para tuberculose latente é 6 meses. E o complexo Mycobacterium avium,
você tem aí a necessidade de iniciar com CD4 abaixo de 50, você faz a azitromicina, 1.200 miligramas por semana. Ou, na impossibilidade da azitromicina, pode ser feita a claritromicina, 500 miligramas, 2 vezes ao dia. Este CD4 aumentando, você tem a possibilidade de suspender a profilaxia, sempre avaliando os efeitos colaterais que cada medicação pode desenvolver no paciente. Diante da profilaxia secundária, ainda temos outras patologias, como a histoplasmose, candidíase não tem indicação, mas é uma possibilidade, o herpes simples, usando o aciclovir ou fanciclovir. A histoplasmose, você pode utilizar o itraconazol. Criptococose, em que você tem aí o fluconazol ou itraconazol. O isóspora, causador de diarreia, você também pode utilizar com a sulfametoxazol trimethoprim, e o citomegalovírus com o ganciclovir ou foscarnet. Aqui algumas imagens para observarem uma candidíase oral em base da língua, tá? Aqui a quelite angular, que pode comprometer a cisura da boca. Aqui o herpes zoster, que é uma doença em que você pode acometer não só pacientes com HIV, mas no paciente com HIV tende a ser bem mais incisivo, bem mais disseminado. O sarcoma de Kaposi, que pode comprometer mucosas e pele. E as imunizações? Quando devemos indicar? Paciente com CD4 acima de 350, você deve indicar o uso. Com CD4 de 200 a 350, você deve avaliar a situação. Se o paciente vai se expor em uma região com risco epidemiológico de alguma patologia, pode ser necessário que você faça a vacinação. E com abaixo de 200 não é recomendado. Entretanto, se houver casos como epidemias, você tem que analisar a situação. Então, quais as patologias? Então, as vacinas que você vai oferecer. Tríplice viral, com CD4 acima de 200, varicela, que é a catapora, CD4 acima de 200, febre amarela, CD4 acima de 200, dupla do tipo DT, a cada 3 doses, com reforço a cada 10 anos. O hemófilos influenza está muito associado com meningite, 2 doses, com intervalo de 2 meses, no menores de 19 anos, não vacinados. Hepatite A, 2 doses, em indivíduos suscetíveis à hepatite A. Hepatite B, dose dobrada, recomendada pelo fabricante, administrada em 4 doses. E sempre avaliar na terceira dose, avaliar o anti-HBS, se esse anti-HBS não fez a viragem, tá? O Streptococcus pneumoniae, causador de pneumonias e meningite, também CD4 acima de 200. E a influenza, que é dose anual, além do Covid, que deve ser realizado conforme as campanhas de vacinação. Quando devo iniciar a terapia antirretroviral? A terapia antirretroviral ela deve ser oferecida a todas as pessoas com diagnóstico de HIV, independente da carga viral e da contagem de CD4, sempre visando benefícios clínicos e redução do risco de transmissão. Tá? E qual a medicação? Tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Um comprimido do tenofovir, lamivudina e um comprimido do dolutegravir, tomados juntos no mesmo horário, diariamente. Não pode ser suspendido nos fins de semana, para viagem, para fazer uso de outras medicações ou outras questões, ok? Aqui um pouco do histórico de evolução dos antirretrovirais, com o número de comprimidos que são oferecidos aos pacientes. Então, em 1987, né, temos aí uma epidemia de HIV que data de 1985, 86. Então, o primeiro medicamento surgiu a zidovudina, em 1987. Na sequência, fomos aprimorando com redução de número de comprimidos, o aparecimento de outros antirretrovirais, tá? Inibidor de transcriptase reversa. Em 1995, o primeiro inibidor de protease, que foi um boom em que observou-se a indetecção da carga viral, em que os pacientes começaram a ter uma qualidade de vida melhor. Tá? E aí as ocorrências de mais outras medicações, de simplificação de medicamentos, tá? A ocorrência de um comprimido só com 3
medicações. O primeiro antirretroviral injetável, que já foi em 2003, na tentativa de resgatar aqueles pacientes falhados, em que carga viral visivelmente e persistentemente presentes, por falhas na tomada da medicação ou por falhas virológicas, em que não tínhamos outras opções terapêuticas, e esse veio como uma opção para melhor qualidade do paciente. E nós temos os últimos medicamentos que foram agora lançados, né, em 2016, o dolutegravir, que é um inibidor de integrase, e a associação de tenofovir, lamivudina e dolutegravir para 2021, que já está em uso em alguns pacientes com aqueles efeitos colaterais citados anteriormente, com alterações ósseas, em que houve necessidade da retirada do tenofovir. Aqui alguns efeitos colaterais associados aos antirretrovirais, com os potencialmente sérios ou fatais, aqueles a longo prazo em que vão aparecer e os que vão comprometer a qualidade de vida do paciente. Então, nós temos eventos hepáticos, como hepatite, acidose lática, síndrome de Steven-Johnson, com alguns medicamentos que já saíram de linha, a nefrolitíase, supressão de medula óssea, como estava muito associada à zidovudina, a nefrotoxicidade e o próprio rascutane, para aquelas pessoas que têm sensibilidade alérgica a algumas medicações. E os eventos com potencial de complicação a longo prazo são os eventos cardiovasculares, as dislipidemias, a resistência à insulina, a ocorrência de diabetes e a osteonecrose, associada à osteoporose. E eventos que podem comprometer a qualidade de vida, como alteração do sistema nervoso central, a distribuição anormal de gordura, alguns antirretrovirais mais novos já não possuem esse efeito colateral, a intolerância gastrointestinal, como queixa de dor no estômago, de gastrite, inclusive de diarreia, que alguns tinham, e a neurite periférica. Diante do exposto, sabemos da ocorrência da PEP e da PrEP, trouxe aqui 2 exemplos para vocês. O medicamento da PrEP, ele é exclusivamente para PrEP, tá? Tanto que ele não é utilizado na terapêutica. Já a PEP, temos o tenofovir, lamivudina e o dolutegravir, e que ele pode ser variável diante da exposição em que houve o risco do acidente ocupacional com pacientes, por exemplo, multi-experimentados, que fazem outras medicações. Então, a recomendação é ser feita a medicação que o paciente usa. Tá? E nós temos aqui 2 exemplos da camisinha masculina e da camisinha feminina, com métodos preventivos para a patologia. Estou à disposição para as dúvidas que possam advir diante da apresentação. Agradeço a acolhida de vocês. Então, nos pacientes que receberam o diagnóstico de HIV e que foi detectado ILTB, podemos iniciar a TARV em conjunto com o tratamento de ILTB? Ou é preferível tratar o ILTB e depois iniciar a TARV? A ILTB, ela não é uma doença, né? Você está aí prevenindo. Então, você preferivelmente inicia a TARV e inicia a ILTB na sequência. De 1 semana a 15 dias, você vai avaliar se esse paciente não tem nenhuma alteração hepática, tá? Que possa inviabilizar o uso da ILTB. E aí você tem a condição de iniciar, mas você faz a prioridade aí nesse caso, porque a ILTB não é a doença tuberculose, tá? É a prevenção da tuberculose, então a prioridade é tratar o HIV. Boa tarde, professora, parabéns pela palestra, obrigada. Em uma paciente gestante com PVH, com carga viral indetectável, tem chances menores de transmissão vertical ou o risco é o mesmo nesse caso? Com certeza, esse risco é quase nulo, tá? É importante lembrar que se essa gestante já tinha o diagnóstico prévio, ela já estava em uso de antirretroviral, então a carga viral estará indetectável no momento do parto. Mas isso não inviabiliza o protocolo da gestante com HIV, em que você vai fazer o AZT injetável no momento do parto e oferecer o AZT via oral com outro inibidor de protease para o recém-nascido, conforme a situação. Cada caso você vai avaliar. Mas o risco é quase zero, sim. A maioria já com o tratamento adequado, o recém-nascido já nasce negativo, tá?
Gostaria que você comentasse sobre quais são os casos. Aqui embaixo, Rodrigo. Comentar sobre quais são os principais fatores que contribuem para que a Pará e a sua capital, Belém, possuem taxas tão elevadas de HIV em relação aos outros estados capitais. Bem, nós temos aí uma ocorrência de muitos rios, né? Assim como o Amazonas. Você observou que aquele gráfico, o Amazonas também está com as taxas mais elevadas. Temos a dificuldade de profissionais de saúde nessas localidades mais distantes, nos ribeirinhos, mais distantes, né? Então, isso aí são trabalhos dos nossos gestores para esta melhoria, mas sabemos das dificuldades, né? Dificuldade de acesso para diagnóstico, dificuldade de acesso para energia elétrica, em que a gente sabe que os laboratórios precisam de energia elétrica para a realização de exames, tá? Então, pode ser feito o oferecimento da testagem, e aí, na maioria das vezes, em algumas circunstâncias, esses pacientes, eles têm o receio de permanecer no local por conta da falha no sigilo, né, em que situações de cidades muito pequenas são quebrados. Então, são identificados como sendo, olha, aquele ali é aquele paciente que vive com HIV. Então, às vezes, esses pacientes se deslocam para outros municípios na tentativa de procurarem atendimento em locais em que eles não são conhecidos, para não perderem a sua individualidade, né? Não sei se respondi Rodrigo da Silva. O William Lobo está perguntando, me parabenizou, obrigado, pelo aguerrido trabalho com o PVH no ambulatório do Barros. Pude participar no semestre passado, perceber o quanto os seus pacientes estão bem informados. Obrigado pela sua observação. Gostaria que a senhora mencionasse os sinais de alerta para um clínico referenciar o paciente para atenção especializada. Sem dúvida, como eu coloquei para vocês nessa apresentação, a atenção básica ela pode ficar sim com o paciente em que não possua doenças indicativas de AIDS, tá? Porque algumas doenças indicativas, como a neurotoxoplasmose, a citomegalovirose, são doenças mais graves em que o paciente vai necessitar de internação, até pela condição realmente clínica que ele evolui. Em algumas circunstâncias, eles ficam comatosos, precisando, às vezes, inclusive, de atendimento de UTI. Então, nessas situações, aí é necessário o encaminhamento para serviço de referência. Mas, na atenção básica, você tem condição de ficar com o paciente para tratar tuberculose pulmonar, você tem condição de tratar uma diarreia em que esteja no seu início, né? Nós estamos vivenciando agora, por conta dos períodos chuvosos, a ocorrência de muitos episódios de diarreia e vômito, de jeca, né? E que é necessário que você tenha uma visão especializada no paciente com HIV, porque ele próprio já pode ter, por conta, se seu CD4 for abaixo de 200, você já pode ter a ocorrência de diarreia. Então, ter a percepção de quando você vai iniciar um tratamento com antibiótico e quando você vai fazer um tratamento convencional, com um protetor apenas intestinal, né? Então, nesse caso, os sinais de alerta para atenção básica são aqueles pacientes que possuem alteração do nível de consciência, que pode ser uma meningite criptocócica, aquele paciente que está desenvolvendo manchas na pele, que pode ser um sarcoma de Kaposi, aquele paciente que está alterando visão, que pode ser uma toxoplasmose ocular ou uma citomegalovirose com comprometimento ocular, tá? Então, são momentos em que você precisa encaminhar para o serviço de referência. E aquele paciente com carga viral persistentemente positiva, acima de 500 cópias, na vigência de mais de 6 meses de tratamento, porque pode ser aí uma resistência ao medicamento e que vai precisar a solicitação de um exame chamado genotipagem, em que vai avaliar a que medicação ele está sensível. Então, aí necessita da visão do especialista. Então, o encaminhamento para um serviço de atendimento especializado, que são os SAIs, né? Que fazem o atendimento de paciente com HIV. Agradeço, tá? A presença de todos, espero ter contribuído com os questionamentos. Estamos à disposição. Obrigada.